Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. Tem um texto da palavra do Senhor que está lá em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 38 ao 41, que vai dizer exatamente assim, que Eliseu, ele voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra, quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele. Eliseu disse ao seu servo: põe, Geazi, uma panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo os frutos, ele encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e pôs na panela, mesmo sem saber o que era. Depois deu de comer aos homens, e enquanto comiam o cozido, alguém grita: morte na panela ao homem de Deus. E não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam a farinha. E eles trouxeram. Eliseu colocou a farinha na panela e disse: sirva agora para as pessoas, para que eles comam. E eles comeram, e já não havia mal nenhum naquela panela. Havia fome naquela terra. Era um tempo de necessidade da provisão de Deus naquela terra. Dias difíceis, dias que o Senhor estava provando a fé daqueles jovens. Esses são dias, meu irmão, minha irmã, que Deus está provando a minha e a sua fé. Aonde a nossa fé está firmada? A nossa fé está firmada em Cristo, nosso firme fundamento, ou ela está condicionada às circunstâncias que nós estamos vivendo? Judas, no capítulo 1, no versículo 3, fala que a fé que Deus nos deu, ela foi nos dada de uma vez por todas aos santos. Ou seja, eu não preciso fazer nada para ter essa fé, mas ela foi me dada gratuitamente. Mas eu preciso, na minha caminhada, fazer algo para não deixar com que essa fé enfraqueça, para não deixar com que eu perca essa fé e deixe-a de lado, eu esqueça dela e comece a viver somente as circunstâncias que estão à minha volta. O Senhor, nessa manhã, Ele quer nos dar 6 conselhos. 6 conselhos que eu extraio desse texto. 6 conselhos poderosos de Deus para mim, para a sua vida. Primeiro conselho de Deus: permaneça. Receba isso no teu coração, querido. Permaneça no lugar aonde Deus te colocou. Gilgal era o lugar do propósito de Deus para aqueles jovens, para Eliseu e para aquele povo. Gilgal era o propósito de Deus. Gilgal era o centro da vontade de Deus. Era um lugar que eles precisavam conhecer Deus e ser gratos a Deus, independentemente de tudo aquilo que eles estavam vivendo ou passando. Ser gratos a Deus. A Bíblia vai dizer que em tudo nós devemos dar graças. É nesses ambientes que eu preciso entender e eu decido o que eu vou ser: um murmurador ou um adorador. Existem os murmuradores, existem os adoradores e existem aqueles que são vencedores. O que é o murmurador? É alguém que murmura em meio da dor. No tempo da dor, ele murmura. Murmurador. Mas existem os adoradores. O que é um adorador? Um adorador, ele adora mesmo em meio à dor. E quando eu adoro mesmo em meio à dor, eu vou me tornar um vencedor. Vencedores, irmãos, são pessoas que vencem em meio a dores. Eles são vencedores. Então o conselho de Deus para mim e para você nessa manhã: primeiro, permaneça no lugar que Deus te colocou. Não saia, não tome uma decisão precipitada, permaneça. Segundo, busque a orientação de Deus. Segundo conselho: busque a orientação de Deus nesse tempo difícil. Os discípulos,
Eles estavam assentados ouvindo a instrução e os ensinos do profeta Eliseu. Eles estavam num lugar onde o homem de Deus estava trazendo instruções claras, aonde havia uma oportunidade de Deus mudar todo o cenário daquilo que eles estavam vivendo. Eles estavam num lugar onde o homem de Deus podia instruí-los a um ambiente de provisão. Era um tempo de crise, mas eles estavam juntos, reunidos. Terceiro conselho: acredite na provisão de Deus. Deus, Ele tem uma provisão nesse tempo difícil que talvez você possa estar vivendo. Nesse tempo de deserto, nesse tempo de luta, existe uma provisão de Deus. Quanto maior a luta, maior a bênção. Quanto maior a resistência, maior será o favor de Deus para mim e para a sua vida. Eliseu diz a Geazi: Geazi, põe no fogo uma panela grande. Porque a Bíblia faz questão de mencionar que é uma panela grande, porque é isso que Deus vai fazer na minha e na sua vida. O que Deus vai fazer não é coisa pequena, é coisa grande, meu irmão. São coisas grandes. Deus vai te surpreender, creia nisso. No nome de Jesus eu quero declarar essa palavra. Quarto conselho: não tome uma decisão precipitada. Observe que o texto vai dizer que Eliseu disse ao seu moço. Eliseu estava falando a Geazi, mas quem sai? Eliseu fala a Geazi: põe uma panela grande e faz um caldo. Mas quando um dos jovens, um dos filhos dos profetas ouve isso, ele sai e vai buscar apanhar um fruto de uma trepadeira silvestre, que ele nem sabia se era envenenado ou não, se faria mal ou não. O texto faz questão de dizer que ele não sabia, ele não conhecia esse fruto, mas ele apanhou. E qual é o erro desse jovem? O erro desse jovem é precipitar-se, é tomar uma decisão precipitada. Quantas pessoas, irmãos, estão tomando decisões precipitadas, sem uma ordem clara de Deus, sem uma instrução clara de Deus? Eu quero dizer algo para você nessa manhã. Se Deus não falou, não tome decisões precipitadas. Se Deus não falou, não se desespere. Não seja impaciente, não seja imaturo, imatura, não seja imprudente. Espere a direção clara de Deus para a sua vida. Só tome uma atitude se Deus realmente te instruir, te mandar. Se Deus não mandar você sair e buscar, não saia, não faça nada. Espere a ordem do céu. Deus, Ele nos deu um conselheiro, o Espírito Santo. Ele nos conduz, Ele nos ensina o caminho para qual nós devemos andar. Quinto conselho: identifique, diante da circunstância, identifique aquilo que está te envenenando, aquilo que está paralisando a sua fé, aquilo que está tentando matar a sua vida espiritual, aquilo que está tentando desanimar a sua vida, fazer com que você entre nesse ambiente de murmuração. Tem pessoas que estão sendo envenenadas e não conseguem enxergar, não conseguem tirar esse veneno. Nós precisamos buscar o Senhor, buscar a Deus e começar a analisarmos aonde entrou tudo isso, o porquê que eu estou vivendo dessa forma, por que eu estou deixando com que essas coisas me envenenam ao ponto de eu não crer mais que Deus, Ele pode mudar todo o cenário, que Deus pode trazer a provisão, que Deus pode fazer o impossível acontecer na minha vida. E sexto e último conselho de Deus: coloque a farinha, coloque Jesus no meio daquilo que está te envenenando. Coloque Jesus na sua vida, naquilo que tentou paralisar você. Coloque farinha. A farinha
ela vem do trigo. João vai dizer, palavra de Jesus: em verdade eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica ele só, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Está falando de Cristo, está falando de uma vida transformada em Cristo. O Senhor está dizendo nessa manhã: coloque Jesus na onde está trazendo morte na sua vida. Coloque Jesus na onde está trazendo desânimo na sua vida. Coloque Jesus à frente de toda e qualquer circunstância da sua vida. E o de repente Deus virá. O Senhor vai mudar o cenário. Creia nisso. Nós estamos em um tempo de um ambiente de milagre. Deus está pronto para fazer coisas extraordinárias e sobrenaturais. Mantenha a sua fé em Cristo. Que a sua fé esteja firmada em Cristo. Ele é o nosso firme fundamento. Ele é o meu e o seu firme fundamento. Que o Senhor te abençoe nessa manhã com essa palavra, com esses conselhos de Deus. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.